São 6 horas e 45 minutos. Estamos começando mais um dia. Você que nos acompanha ao vivo através da nossa rádio desde as 6 horas da manhã, você agora também está nos acompanhando pela nossa rede social, Facebook, e também logo em seguida pelo canal Conectado ao Sagrado. Deus abençoe, graça e paz. Mais um dia começando. Louvado e engrandecido seja o dia do Senhor. Se você está nos acompanhando, você chegou a esse dia, é porque a misericórdia do Senhor, que é a causa de nós não sermos consumidos, ela renovou-se nesta manhã sobre a minha vida e sobre a sua vida. Por isso, Deus abençoe, graça e paz, e que possamos dizer, seja bem-vindo Espírito Santo de Deus em mais um dia na minha vida. Amém? E nessa manhã, no nosso devocional, queridos, eu quero trazer para nós aqui hoje o significado do Cântico de Maria. Maria, que foi escolhida por Deus para carregar no ventre Jesus, aquele que seria a redenção do mundo, né, da humanidade. Então, quero bater um papo nesse nosso devocional, sobre o significado do Cântico de Maria. Então, nós vamos hoje explorar isso aí. Mas antes disso, nós vamos orar. Vamos falar a esse Deus glorioso, Criador dos céus e da terra, o Deus que tudo pode, onisciente, onipresente, onipotente. É esse Deus que nós servimos. Amém? Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Deus Criador dos céus e da terra, a Ti toda a honra, toda a glória, todo louvor. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, Senhor. Em Tuas mãos, ó Deus, eu coloco a minha vida, a vida da minha família, dos meus parentes, meus amigos, a vida de todos aqueles que estarão nos acompanhando nesta manhã. Os coloco como criatura nas mãos do Criador. Ó Pai, abençoa-nos com a Tua presença, torna os nossos dias mais alegres, abençoados e prósperos em nome de Jesus. E que nessa manhã seja repreendido em nome de Jesus todo espírito de enfermidade, todo espírito de desânimo, todo espírito de inveja, todo espírito de mágoa, de rancor, de ódio, todo espírito de vício, de prostituição. E que o Teu Espírito Santo, ó Deus, verdadeiramente tome lugar em nossas vidas, nos consolando, nos confortando, nos alicerçando e nos direcionando. Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado por mais um dia de vida. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus, você que está nos acompanhando, Deus abençoe, graça e paz. Então hoje nós vamos explorar o Cântico de Maria, conhecido como Magnificat, ok? Então esse cântico é uma poderosa expressão de louvor e adoração, onde Maria, ao receber a visita do anjo Gabriel e saber que seria a mãe do Salvador, não apenas expressou a sua alegria pessoal, mas também revela verdades profundas sobre Deus e sobre o seu plano para a humanidade. Então nós vamos analisar aqui, em uma forma de devocional, cada parte desse cântico e entender o seu contexto e aplicar as verdades sobre as nossas vidas. Então, o primeiro ponto que nós precisamos entender é o contexto histórico, né? E para entender a profundidade do Cântico de Maria, precisamos considerar o contexto histórico e cultural da época. Maria era uma jovem de aproximadamente 13 a 15 anos, pertencente a uma família humilde, numa pequena cidade chamada Nazaré. Eu estava olhando aqui, vendo esses dias, né, revendo sobre o contexto cultural, e era comum naquela época as meninas a partir de 12 anos, o corpo já mudava-se, né, vamos dizer assim, já estava pronta para casar, já podia engravidar, e já era prometida a alguém, como Maria foi prometida firmou acordo com José ali para casar entre as famílias, né? Então era comum essas jovens, Maria estava entre 13 e 15 anos, porque era o costume da época, era a cultura da época, como é até hoje, né? Em algumas regiões. Então o povo israelita daquela época viviam sobre a opressão romana e a expectativa messiânica estava muito alta naquela época. Muitos esperavam um libertador político que os livrasse do jugo de Roma. Mas
No entanto, Deus escolheu uma jovem mulher simples para trazer ao mundo esse Salvador, o Salvador. Então, esta escolha, ela é o tema central do Cântico de Maria. Deus não escolheu a filha de um sacerdote, de um sumo sacerdote. Deus não escolheu, sabe? Filha de alguém da família tradicional, uma filha de um ancião. Deus não escolheu. Deus escolhe do jeito que Ele quer e a quem Ele quer para fazer o que Ele quer. Isso é que às vezes muitos não entendem. É do jeito de Deus. Você vê o profeta Jeremias, por exemplo, ele passou a vida toda dele pregando e não se converteu a ninguém. Mas ao longo da história, pessoas se converteram pela mensagem deixada pelo profeta Jeremias. Milhares, dezenas de milhares de pessoas. O segundo ponto que eu quero tratar aqui é analisar o versículo 46, capítulo 1 de Lucas, do versículo 46 ao 55. E o verso 46 ao 48 fala a alma e o espírito. O texto diz assim: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou para a humildade da sua serva. Então Maria começa o cântico exaltando a Deus. Note que ela fala da sua alma e do espírito, indicando que sua adoração é total e profunda. Então, ao reconhecer a sua humildade, Maria destaca que Deus valoriza os pequenos e desprezados. Então, aqui nós vemos o princípio da reversão dos valores humanos. Deus escolhe os humildes para realizar seus grandes planos. Deus escolhe aqueles que a sociedade está desprezando para mostrar o poder restaurador, transformador que Deus possui sobre a vida de qualquer um. Você vê o cego de Jericó, estava às margens do caminho jogado. A família, os parentes, seja quem for, deixava ele ali para ele se virar, pedir esmola, para comida, para se virar. Então Deus muda a vida das pessoas. Então Maria está expressando isso aqui. Deus quer mudar a minha vida, Deus quer mudar a sua vida, sabe? De vez em quando eu falo, eu comento, né? Deus mudou muito a minha vida. Jesus amado. Foi um verdadeiro milagre em todos os sentidos, né? Então Deus, ele é tremendo. E o verso 49 ao 50 fala sobre a grandeza de Deus. E diz assim o verso, abre aspas: pois desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o poderoso fez grandes coisas a meu favor. Aqui Maria reconhece a grandeza de Deus, que faz maravilhas. E o verso 50 destaca que a misericórdia de Deus se estende de geração a geração, enfatizando a fidelidade de Deus em cumprir suas promessas. Deus é fiel em cumprir suas promessas. Acredite, creia e viva. Um tempo atrás, eu comentei, quando eu estava como pastor lá na primeira igreja batista de Balneário Pissarras, né? Um dia Deus vai levar todos nós. Um dia Deus vai me levar. E quando Ele vier me levar, Ele vai me levar velhinho. Porque as promessas que Ele me deu, eu vou cumpri-las todas. Ele me deu. Ele fez promessas sobre a minha vida. Quando eu estava no leito do hospital, e depois eu iria sair para fazer quimioterapia ainda, o médico ia de manhã cedo falar comigo: como é que você está? Eu melhor do que ontem. Eu tinha promessas ainda para viver nessa terra. E eu sabia que Deus ia permitir que eu vivesse essas promessas ainda. Eu estar aqui hoje é parte dessa promessa. Então, aqui, Maria enfatiza a fidelidade de Deus em cumprir suas promessas. Deus tem promessas para mim e para você. Cabe a nós vivê-las de uma maneira ampla. Tem muita gente levando a vida muito restrita, limitada, porque são limitados no coração e na mente. E precisamos colocar nossas vidas nas mãos de Deus, entregar
o caminho ao Senhor, a vida ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. O mais ele fará. Mas depende da nossa confiança. Maria não rejeitou os planos de Deus sobre a vida dela. Poderia acarretar consequências terríveis. Ela poderia ser abandonada pelo seu esposo, o José, que estava prometido a ela, mas ela sumiu, porque o Deus que ela conhecia estava ao lado dela, estava com ela, ela foi escolhida. Nós somos escolhidos por Deus para um plano, para um propósito nessa terra. No versículo 51 ao 53 fala sobre a justiça de Deus. Lucas 1, 51, 53. O texto diz assim: ele fez proezas com seu braço, dispersou os que são soberbos no pensamento de seu coração, derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Esses versos revelam a natureza de Deus como um Deus de justiça. Maria mostra aqui que o Deus que ela conhecia era um Deus de justiça. Ele derruba os poderosos e exalta os humildes. Essa é uma mensagem de esperança para aqueles que são oprimidos, mostrando que Deus está ao lado dos injustiçados. Saiba que Deus vai fazer justiça. Se você acha que tudo que está acontecendo é injustiça, saiba que Deus está fazendo justiça porque Ele é justo. As coisas vão acontecer daqui para nós. O tempo é muito rápido. Mas para Deus, 1000 anos para nós, para Deus, é como se fosse um dia. O Kairos, o tempo de Deus, é o tempo onde verdadeiramente as coisas acontecem, as coisas se realizam, as coisas se concluem. Então aqui, Maria fala da justiça de Deus, que ela se cumpre. Malaquias 4:2 diz: para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Mas você precisa estar firme, perseverando. Porque a justiça de Deus requer também a parte humana. O que é que nós estamos fazendo para que a justiça de Deus se cumpra em nossas vidas? É ser justo, alinhado. A parte, o versículo 54 e 55 do Cântico de Maria, do capítulo 1 de livro de Lucas, versículos 54 e 55, fala do cumprimento das promessas. O texto diz: socorreu a Isabel, seu servo, lembrando-se da sua misericórdia, como prometera a nossos pais, para com Abraão e sua posteridade para sempre. Maria aqui está encerrando o seu cântico, lembrando das promessas feitas a Abraão. E esse é um lembrete de que Deus é fiel, cumpre suas promessas ao longo das gerações. Isabel, a sua prima, Israel aqui, a nação, né? Então que precisava e vive sob a proteção de Deus. Socorreu Israel. A gente lembra, quando a gente volta atrás no texto, lá para Gênesis, quando Jacó sai para encontrar Esaú, seu irmão, para tentar uma reconciliação ou até mesmo ser morto pelo que havia ocorrido atrás, né, quando a mãe dele ajudou a Jacó a tomar primogenitura de Esaú. Mas no meio do caminho ele encontra um anjo e começou uma batalha lá no Vale de Jaboque. E chega um momento que o anjo diz: chega, e Jacó: não, eu só saio daqui depois que receber minha bênção. Sabe? E ele insistiu em ser abençoado. E o anjo vai lá e toca do seu lado direito, no quadril, e ele sai marcado. Então toma, tu não serás mais Jacó, mas serás Israel, porque com Deus tu lutaste. E Israel significa Ish, homem, Ra significa guerra, e El, que é a pluralidade de Deus, o homem que lutou com Deus. Então, e ele sai dali abençoado, encontra Esaú, se abraçam, choram, é feita aquela confraternização, reconciliação. E então aqui Maria está exaltando, né? Lembrando da promessa feita de Abraão para Israel, que estava se cumprindo. E o ápice da promessa feita
a Abraão era justamente o Messias que chegaria para abençoar aquele povo, para tornar aquela nação santa, raça eleita, povo escolhido de Deus. Ok? E o maravilhoso conselheiro, o príncipe da paz, estava chegando. E estava usando Maria como as portas para entrar e chegar nesse mundo. O terceiro ponto que eu quero abrir um espaço aqui, mandar um abraço ao pastor Marcos, está nos acompanhando. Deus abençoe, pastorzão, derrame bênção sobre a sua vida, sobre a sua família. E a aplicação prática disso tudo aqui, que nós estamos falando agora de manhã, primeiro ponto, reconhecer a grandeza de Deus em nossas vidas. Assim como Maria, nós devemos aprender a reconhecer e a louvar a Deus por suas obras em nossas vidas. É o que nós fazemos pela manhã. Pastor Marcos, às 5h55, eu agora, às 7 horas da manhã, aqui ao vivo, nós estamos reconhecendo e louvando a Deus pelas suas obras em nossas vidas. Senão não estaríamos aqui. Ou seja, em momentos de dificuldade, lembre-se das bênçãos que Ele já proporcionou. Eu estava lembrando esses dias, né? Bruno fez 18 anos anteontem, e nós estávamos lembrando que ele, 4 anos, 5 anos, né? Nós chegávamos do trabalho e saíamos com ele para andar de bicicleta, né? E hoje, ontem, ele já começou a ver autoescola para tirar a habilitação. Sábado, sexta-feira à tarde ou sábado, a Osana já vai com ele para realizar a matrícula na autoescola, né? Ou seja, reconhecer a grandeza ao longo desses anos. Vamos botar aí dos 5 aos 18, 13 anos aí, ao longo desses anos, reconhecemos a grandeza de Deus em nossas vidas. Meus outros filhos, Rafael, 31 anos de idade, casado, pai de família hoje, o Yuri acabando a sua 2ª faculdade, o João estudando, querendo seguir a carreira, tentando seguir a carreira de jogador de futebol no Rio Grande do Sul. Então, reconhecer as grandezas de Deus, a grandeza de Deus em nossas vidas e vivenciar aquilo que Ele já nos proporcionou como bênçãos. Ok? E ainda na aplicação prática, fala sobre humildade. Tá? Humildade não é ser pobre. Veja bem, humildade não é levar uma vida com necessidade. Valorizar a humildade quer dizer, hoje nós vivemos em uma sociedade que muitas vezes exalta o poder e a riqueza. Nós devemos buscar a humildade e entender que a partir dela, Deus pode fazer grandes coisas. A verdadeira grandeza está em servir. Quando você serve alguém, você está chegando ao ponto de ser servo, independente do poder aquisitivo. Nós temos muitos homens que têm um poder aquisitivo altíssimo, são milionários, mas que levam uma vida simples. Aqui no Brasil, em Santa Catarina, nós temos um grande empresário que ele passeia de Fiat 147, visita pessoas simples na rua. Então. Ou seja, a humildade não tem nada a ver com riqueza. Humildade tem a ver com grandeza em servir. Eu lembro uma vez no seminário, alguém perguntou sobre humildade, não sei se foi o pastor Cravelli lá de Brasília, ou foi o Adiel, alguém perguntou. E eu falei, olha, humildade, na minha opinião, é a grandeza em servir, independente do que você faça, do que você do teu poder aqui, se tiver a grandeza em servir ao próximo. Humildade para mim é isso aqui, independente do quanto você tem no banco, na tua conta bancária. Humildade é a grandeza em servir, né? E outra aplicação prática é ser voz para os oprimidos. O Cântico de Maria nos chama a sermos defensores dos que não têm voz. Naquela época, quem não tinha voz? As viúvas e os órfãos. E Jesus exalta exatamente isso aí, a pregação do Evangelho. Amar o teu próximo. Naquela época, as viúvas e os órfãos não tinham programas sociais do governo.
Muitos órfãos sem pai e sem mãe, eles se tornavam escravos para poder sobreviver. Muitas viúvas, se fossem novas, acabavam na prostituição, sabe? Então, eram os desamparados da época. Então, Maria nos mostra exatamente sobre isso aí, para sermos voz para os oprimidos. Então, o Cântico de Maria nos chama para sermos defensores dos que não têm voz. Então, devemos agir com o quê? Como? Agir com justiça e compaixão. Seguindo o exemplo de quem? De Cristo. Sabe? Seguindo o exemplo de Cristo. Não é fácil ser o filho de Deus, ter um trono no céu e andar sobre essa terra. Cheia de corrupção, cheia de pessoas más, mas ele se fez carne e habitou entre nós. O terceiro ponto de aplicação prática é confiar nas promessas de Deus. Ou seja, em tempos de incerteza, devemos nos apegar às promessas de Deus, assim como Maria fez. Ele é fiel e cumprirá o que prometeu. Sabe? A Bíblia diz assim, que o Senhor restituirá os anos que o migrador, cortador, destruidor levou. Restituirá. Isso é uma promessa de Deus, confiar na promessa de Deus. O que o inimigo tirou de você, Deus devolverá. Simples assim. E eu quero concluir nessa manhã dizendo, para não ficar muito longo, que o Cântico de Maria é uma declaração poderosa de fé, de esperança, de louvor e adoração. O Cântico de Maria nos ensina a olhar para Deus com humildade, reconhecer sua grandeza e agir em justiça. Então que possamos tomar o exemplo de Maria. Engrandecer o Senhor todos os dias em nossas vidas e nos alegrar com o nosso Salvador e Senhor Jesus. Amém? Queridos, Deus abençoe, graça e paz. Tenha um dia alegre, abençoado e próspero, em nome do Senhor Jesus. E para você que está conosco aqui na Conexão